Olá, pessoal, tudo bem? Professora Vivian Cristina, quem ainda não me conhece, sou professora de Direitos Humanos, Direito Constitucional, e há 15 anos venho trabalhando e ajudando milhares de alunos a serem aprovados em concursos públicos, na OAB, e eu estou aqui agora para ajudá-lo na revisão de direitos humanos para a prova de delegado da Polícia Civil do Paraná. Então, selecionei 45 questões, passando por todos os tópicos do edital, para revisarmos nessa reta final. Vou fazer aqui as minhas apostas, destacar aqueles pontos que acho mais importantes, o que vocês têm que memorizar. Então, nós vamos fazer isso através de questões. Chamei aí o nosso projeto de Gabaritando Direitos Humanos, porque esse é o meu objetivo, que você acerte as 5 questões da prova. Sabemos o quanto 5 pontos podem significar a sua aprovação em uma primeira etapa, não é? O quanto é importante garantir esses 5 pontos, principalmente em uma matéria que muitos alunos negligenciam. Então, é uma excelente estratégia estudar direitos humanos. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês aqui o arquivo de questões. Não quis criar um arquivo diferente, vocês tem aí na área do aluno o arquivo sem a marcação do gabarito e um arquivo com o gabarito e alguns comentários que eu vou inserindo aqui ao longo do texto, tá bom? Vamos lá, então? Então, coloquei aqui uma frase para incentivá-los aí, para lembrá-los, não espere incentivo dos outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. Então, nada de vitimismo, nada de esperar as condições favoráveis. Se é o seu sonho, a responsabilidade é sua, assuma e dê o seu melhor. Então, às vezes, a gente acha, eu sei que nesse momento, né, dá aquele branco, a gente acha que não sabe nada, que esqueceu a matéria toda. É normal, é uma ansiedade aí pré-prova. E o que nós vamos fazer aqui é justamente relembrá-lo dessas questões aí. Eu recebo perguntas repetidas dos alunos, sempre com as mesmas dúvidas, e eu sei que vocês sabem, mas é porque antes da prova dá a impressão que você esqueceu tudo, né? Eu sei como é. Então, nós vamos revisar aqui para te ajudar a lembrar tudo isso. Combinado? Então, começando as nossas questões. Primeira questão aí sobre características dos direitos humanos. Aliás, vamos começar definindo direitos humanos, né, e diferenciando de direitos fundamentais. Vamos levar para a prova objetiva que existe sim essa diferenciação, porque direitos humanos são normas previstas, são direitos previstos em normas internacionais, enquanto os direitos fundamentais estão previstos na Constituição e na legislação interna de cada país. Então, isso, por mais que seja criticado, por mais que tenham autores que não façam mais essa distinção para provas objetivas, nós vamos entender que existe a distinção, sim. Direitos humanos previstos em documentos internacionais, portanto, têm um alcance e uma amplitude territorial maior, e os direitos fundamentais previstos na Constituição e legislação interna de cada país. E as bancas adoram perguntar sobre as características dos direitos humanos. Essa primeira questão é justamente para a gente revisar isso. Vamos lá? São características dos direitos humanos. Letra A. Universalidade, e aí já vou aproveitar para falar um pouquinho de cada uma delas. Universalidade, correto, significa que basta ser pessoa para ser titular de direitos humanos, não é isso? Então, Hannah Arendt, a filósofa no pós-Segunda Guerra, né? Muito famosa, muito importante a sua contribuição, ela vem dizer que o principal direito que nós temos é o direito a ter direitos, a própria ideia de cidadania. Então, os direitos humanos são protegidos de forma universal. Não se exige cumprimento de qualquer requisito para ser titular de direitos humanos. Basta ser pessoa. Então, universalidade está correto. Indivisibilidade, também correto. E muita atenção, porque os alunos confundem, já que nós dividimos para estudar
para compreender a evolução histórica, dividimos os direitos humanos em gerações ou dimensões, mas é para fins meramente didáticos, porque eles formam um todo complementar e indivisível, sempre. Então, correta. Renunciabilidade, aí está errado, porque os direitos humanos são irrenunciáveis. São tão importantes que, apesar de serem nossos, nós não podemos abrir mão da proteção desses direitos, são irrenunciáveis. Historicidade, correto, essa visão, essa ideia de que tivemos uma evolução histórica na proteção desses direitos, tivemos muita luta, muito processo, muitas conquistas para que chegássemos a esse conjunto atual de direitos. Então, há uma ideia de evolução, de historicidade, as gerações ou dimensões deixam isso bem claro. Aplicabilidade imediata, correto. Então, tanto o Estado quanto a sociedade devem imediatamente respeitar as normas de proteção. Isso vale para direitos humanos e direitos fundamentais. Não se confunde com eficácia plena, tá? Não é isso. Muitas vezes o direito pode precisar de regulamentação, mas não significa que ele não tenha aplicabilidade imediata. Atenção. E caráter declaratório, correto. Por que o caráter é declaratório? Porque as normas internacionais não criam os nossos direitos humanos. Elas apenas o reconhecem. Nós já nascemos com esses direitos porque eles são inerentes ao ser humano. Não é? Então, achei essa questão interessante porque ela fugiu do óbvio, trouxe algumas características que nem sempre aparecem, nos dá a oportunidade de discuti-las. Letra A, errada por causa de renunciabilidade. Letra B, universalidade, correto. Proibição do retrocesso, também correto. O famoso efeito cliquê, lá dos alpinistas, que depois que atingem um determinado ponto, não podem voltar, só podem avançar, progredir. Também conhecido como proibição do regresso, proibição do efeito catraca, né? Ou efeito catraca, não sei se vocês já viram essa expressão. Então, não pode haver um regresso, um retrocesso social. Nós só podemos progredir, avançar. Os direitos que já foram conquistados devem ser mantidos ou melhorados. Não pode haver a supressão de direitos. Não podemos perder direitos. Políticas públicas já implementadas não podem ser excluídas, só podem ser melhoradas. Essa é a ideia de proibição de retrocesso. Disponibilidade individual, errado, a característica é da indisponibilidade. Assim como não podemos renunciar, não podemos transferir, não podemos alienar. Historicidade, correto. Caráter meramente declaratório, correto. Imprescritibilidade, também correto. Não existe prazo para exercermos os nossos direitos fundamentais. São imprescritíveis, não deixam de valer com o passar do tempo. Essa é a ideia de imprescritibilidade. Né? Então, o erro na letra B está na disponibilidade individual. Letra C, universalidade, correto. Irrenunciabilidade, também correto. Imprescritibilidade, correto. Indivisibilidade, correto. Proibição de retrocesso, correto. Aplicação imediata e caráter declaratório, todas corretas na letra C. Vamos ver o erro das demais. Letra D, universalidade, correto. Interdependência, correto. Estamos dizendo que uma geração não sobrevive sem a outra, são complementares, interdependentes. Mas a seguir a questão nos diz não complementariedade, errado, porque teria que ser complementariedade. São interdependentes e complementares. Alienabilidade, também errado, a característica correta é da inalienabilidade. Renunciabilidade, também errado. Irrenunciabilidade. Imprescritibilidade, correto. Proibição de retrocesso, também correto. Letra E, universalidade. Irrenunciabilidade, ok. Prescritibilidade, errado.
indivisibilidade, proibição de retrocesso, aplicação imediata e caráter declaratório, correto. Então, o erro está na prescritibilidade. Tranquilo, né? Mas foi bom para revisarmos aqui as características dos direitos humanos. Questão número 1, correta, letra C. Questão número 2, também envolvendo características que podem aparecer para vocês em provas com o nome de princípios, tá? Então, alguns autores chamam de princípio de proibição de retrocesso, outros vão dizer que é uma característica de proibição de retrocesso, pouco importa. O importante é você conhecer a definição e não fazer confusão entre elas. Então, aqui da prova para delegado de polícia em São Paulo, em 2018, assinale a alternativa correta a respeito das características dos direitos humanos. Letra A. O princípio da ilimitabilidade garante que o Estado e a sociedade não podem limitar a fruição dos direitos humanos já conquistados com o objetivo de disciplinar situações excepcionais que venham a reduzir o alcance desses direitos. Está errado. Não existe princípio da ilimitabilidade, que significaria dizer que os nossos direitos humanos são absolutos, né? E, em regra, trabalhamos com o entendimento de que, no Brasil, podemos dizer com certeza que não se admite a tese de direitos fundamentais absolutos e direitos humanos, em regra, também não podem ser absolutos. Existem autores que vão dizer que existiriam alguns direitos humanos absolutos, como proibição da tortura, da escravidão, servidão, mas principalmente em uma prova objetiva você vai dizer que, em regra, não são absolutos. Por quê? Existe um princípio da convivência das liberdades, uma necessidade de ponderação de valores, de harmonização, porque esses direitos humanos podem entrar em colisão e termos que fazer essa ponderação de valores. Né? Então, um direito acaba limitando o outro, é normal que isso aconteça na vida em sociedade. Então, errada a letra A. Letra B, o princípio da divisibilidade propõe que os direitos humanos devem obedecer a uma classificação retórica que divide e categoriza os vários grupos de direitos inerentes ao homem e à sociedade para que sejam melhor usufruídos pelos seus destinatários. Errado, o princípio da indivisibilidade, apesar de dividirmos em categoria para estudar, compreender o momento do surgimento, os direitos humanos são indivisíveis, interdependentes e complementares. Letra C. O princípio da essencialidade reza que os direitos humanos devem ser vistos como aquela categoria de direitos inerentes à sociedade em determinada época histórica, podendo ser divididos em essenciais, que devem gozar de livre fruição, e os não essenciais, que ainda demandam reivindicações a serem conquistadas ao longo do tempo. Completamente errado, né? Todos eles trazem consigo essa ideia de essencialidade pela matéria que tratam, por serem direitos que trazem no seu núcleo a ideia de dignidade humana, merecem uma posição de destaque no ordenamento, tanto sob o ponto de vista material quanto formal, e tanto o Estado quanto a sociedade devem respeitá-los. Então, errada a letra C. Letra D, o princípio da inalterabilidade estabelece que os direitos humanos não sofrem alterações com o decurso do tempo. Aqui você já podia parar, né? Completamente errado, pois têm caráter eterno, não se ganham nem se perdem com o tempo, são anteriores, concomitantes e posteriores aos indivíduos. Errado, não existe esse caráter eterno, absoluto. Os direitos acompanham a evolução social, temos aí as gerações ou dimensões para provar isso. Só que uma geração não exclui a outra, elas se somam. À medida que a sociedade evolui, vão surgindo novas gerações, não é isso? Tem autor lá já na 7ª, 8ª geração. Então, letra D, errada. Letra E, o princípio da interrelacionariedade dispõe que os direitos humanos e os sistemas de proteção se interrelacionam, permitindo às pessoas escolherem entre os mecanismos de proteção global ou regional, pois não há hierarquia entre eles. Correto.
que é isso, gente? De sistemas. Nós temos uma estrutura normativa internacional que engloba um sistema global, universal ou onusiano de proteção de direitos humanos, que é aquele idealizado a partir da ONU, surgido no pós-Segunda Guerra Mundial, e além do sistema global, atuando ao lado do sistema global, não existe hierarquia entre os sistemas. O objetivo é um objetivo comum de proteger direitos humanos. Então, além do sistema da ONU, que qualquer país do mundo que esteja disposto a cumprir os seus objetivos pode participar, os países se uniram de acordo com a sua localização geográfica em sistemas regionais de proteção, para complementar essa proteção. Então, o Brasil participa do sistema global e também participa do nosso sistema regional, que é o americano ou interamericano. Além do americano, que está ali no meio, nós temos o mais antigo e o mais desenvolvido, que é o sistema europeu, e temos também o sistema africano. Fala-se em um sistema árabe ou asiático de proteção, mas isso ainda não está bem definido. Então, temos 3 sistemas regionais estruturados em funcionamento: europeu, americano e africano, nessa ordem de desenvolvimento. Então, eu hoje, brasileira, assim como vocês, se sofrer uma violação de direitos humanos, posso escolher se eu quero acionar o sistema global da ONU ou se eu quero acionar o sistema regional americano. Os dois ao mesmo tempo não pode, tá? Porque isso criaria uma espécie de litispendência internacional. Os sistemas não permitem. Mas eu tenho sim o direito de escolher e não existe hierarquia entre eles. Guardem esse raciocínio, ajuda muito a resolver as questões. Na prova de vocês tem um tópico que é a estrutura normativa, que poderia gerar uma questão, né, como essa. Então, está correta a letra E. Questão número 3. Considerando a evolução histórica dos direitos humanos, assinale a alternativa que indica corretamente as 3 gerações de direitos na ordem histórica em que elas são classificadas pela doutrina. O grande autor aqui, o mais famoso, é o Karel Vazak, ou Karel Vazak, que foi proferir uma palestra em Estrasburgo, na França, e inventou essa história, né, de gerações ou dimensões, fazendo uma analogia com a evolução histórica dos direitos e o lema da Revolução Francesa. Então, ele disse que nós teríamos 3 gerações de direitos, que seriam os direitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Sendo que, na primeira geração, nosso referencial aqui de tempo é o século XVIII, modelo de Estado liberal, teríamos os direitos civis e políticos. Na segunda geração, final do século XIX, início do século XX, modelo de Estado, Estado social ou de bem-estar social, welfare state. Aqui nós teríamos os direitos de igualdade, lembrando que a igualdade no seu sentido material, porque a igualdade formal é de primeira geração. Temos aqui os direitos econômicos, sociais e culturais. E na terceira geração, os direitos de fraternidade ou, modernamente, de solidariedade, e são os direitos coletivos em sentido amplo, direitos difusos, direitos para os quais nós não temos titulares específicos, que pertenceriam a toda a humanidade. Né? Então, essa é a visão do Karel Vazak, visão tradicional da doutrina. Temos outros autores, como Paulo Bonavides, no Brasil, que trazem, a partir da classificação do Karel Vazak, uma classificação diferente. Né? Então, a banca vai te indicar qual autor está usando. Pela questão, você vai perceber. O Paulo Bonavides diz que na 4ª dimensão, por exemplo, teríamos um direito à democracia, participação política. Na 5ª dimensão, um direito à esperança. Junto com essa esperança, um direito à paz internacional. Para o Karel Vazak, o direito à paz é da 3ª geração. Então, a banca não vai colocar vocês para escolher entre autores. Fiquem tranquilos. Pela questão, você vai perceber a teoria que eles estão utilizando. E, normalmente, eles cobram até a 3ª, porque a partir da 3ª é controverso. Cada autor quer dar um palpite, né? Já tem autor na 6ª dimensão, com direito à água potável e à felicidade.
autor na 7ª geração com direito à improbidade, aliás, a improbidade não, né, gente? Pelo amor de Deus, improbidade nós já temos muito. Com direito à probidade administrativa, o direito de cobrarmos dos administradores, essa probidade seria um direito fundamental de 7ª geração. É interessante, já caiu na prova do Ministério Público de Minas. Então, a gente percebe que o mais comum é que eles cobrem provas objetivas até a 3ª, tá? Então, aqui a questão te pede só para identificar qual é a sequência de direitos. Então, o que nós temos primeiro? Na letra A, direitos da coletividade, já descarta. Primeiro, nós pensamos no indivíduo, né, de forma isolada. Então, direitos de solidariedade ou fraternidade é a 3ª. Direitos e garantias individuais é a 1ª. Então, aqui, letra A está invertido. Letra B, direitos de liberdade positiva, errado. Por quê? Os direitos de liberdade positiva são os de 2ª geração. Os civis e políticos são direitos de liberdade negativa. Por que isso? Porque exigem um não agir por parte do Estado. Enquanto os direitos de liberdade positiva exigem um agir, uma atuação positiva do Estado na sua concretização. Então, ficou trocado aqui na letra B, solidariedade ou fraternidade, 3ª geração. Letra C, civis e sociais. Civis não estão juntos com os sociais. Civis, 1ª geração, sociais, 2ª. Então, errado. Liberdades e garantias individuais, essa é a 1ª. Direitos coletivos e transindividuais, 3ª. Letra D, direitos de liberdade negativa, civis e políticos, correto. Direitos econômicos, sociais e culturais, correto. E direitos de fraternidade ou de solidariedade, correto. Então, letra D, nossa resposta aí na questão número 3. Letra E, direitos trabalhistas, errado, porque são de 2ª geração. Direitos sociais, 2ª geração. E direitos da democracia, a depender da visão, eu poderia encaixar na 1ª geração, dentro dos direitos políticos, ou numa 3ª geração, né, em uma visão mais moderna, mas de todo jeito a questão está errada. Então, questão número 3, resposta letra D. Questão número 4, em relação aos direitos humanos, é correto afirmar que, letra A, os aspectos históricos e culturais não influenciam na sua aplicação e conceituação, uma vez que toda e qualquer ofensa aos direitos humanos é recebida com igual repúdio e entendimento em qualquer povo, cultura e época. Completamente errado. Vimos aqui já a característica da historicidade, que é muito importante, e existe também temos um grande conflito entre duas correntes dos universalistas e relativistas culturais. Os universalistas, é a corrente defendida pela ONU, entendem que existe um mínimo ético irredutível que nós conseguimos proteger, por isso dá para pensar em proteção de direitos humanos de forma universal. Os relativistas culturais, que é uma visão mais radical, né, uma corrente mais radical, nos diz que é impossível pensar em direitos humanos de forma universal, nós só conseguimos fazer isso a partir da cultura de cada país. Né? Então, eles entendem que diferenças culturais, religiosas, políticas não permitem proteger direitos humanos através de um tratado que tenha valor em vários estados, que só é possível essa proteção a partir de cada país. Inicialmente parece uma boa ideia, mas isso, infelizmente, acaba sendo uma tentativa de justificar graves violações de direitos humanos, como ocorre em países muçulmanos, né? Então, por mais que no plano teórico nós tenhamos muito forte a ideia da universalidade, infelizmente nós percebemos que na prática existe sim muito forte essa influência da cultura, o relativismo cultural acaba prevalecendo na prática. Mas em uma questão teórica, vocês vão dizer que prevalece o universalismo, tá? No plano teórico. Só que o que a questão está nos dizendo é que os aspectos históricos e culturais não influenciam em nada a proteção de direitos humanos. É claro que está errada porque influenciam, sim. Letra B, os direitos humanos são simples leis, sempre internas a uma nação, que visam assegurar a soberania desse mesmo país e a manutenção de seu povo. Show de horrores,
tudo errado. Direitos humanos são previstos em normas internacionais, não tem como objetivo resguardar a soberania do Estado, muito pelo contrário, isso é típico do direito internacional, né? Nosso objetivo aqui é proteger pessoas e a sua dignidade. Então, errada a letra B. Letra C. Práticas que ofenderiam a dignidade da pessoa humana em determinada época e lugar, se aplicadas noutra localidade em momento distinto, podem ser consideradas completamente normais. É verdade, e se pensarmos aí hoje, por exemplo, na proteção dos direitos da mulher e o que está acontecendo lá no Afeganistão, isso fica muito claro, né? O que por causa da cultura e religião pode até ser visto como normal, né? Que não se justifica por isso, mas é claro que depende da história, da cultura, da política, da religião. Então, em algum lugar pode ser uma prática considerada normal e em outro ser considerada uma grande violação de direitos humanos, né? Nesse mesmo contexto, a ideia de uma menor se casar com um noivo escolhido pelos pais, para eles pode parecer normal, para nós um absurdo. Então, é claro que existe essa diferença e estamos falando desse relativismo cultural. Letra D. Não possuem qualquer relação com a dignidade da pessoa humana, são institutos paralelos que possuem objetivos distintos. Claro que está errado. A dignidade humana é o grande fundamento dos direitos humanos, isso está expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direitos humanos têm um único fundamento, que é dignidade humana. Os outros são direitos a serem protegidos, liberdade, igualdade, justiça. O fundamento é a dignidade. Letra E, são princípios internacionais que determinam de forma absoluta e taxativa, errado, quais práticas passam a ser consideradas agressões à dignidade da pessoa humana. Até porque, gente, não adiantaria fazer isso de forma absoluta e taxativa, porque nós percebemos que esses direitos mudam ao longo do tempo, não é? Não existem direitos humanos absolutos, muito menos regras que sejam taxativas. Então, questão número 4, resposta correta, letra C. Vou fechar aqui esse bloco, porque a partir da questão número 5 tem uma discussão muito interessante para a gente fazer. Então, retomamos aqui para os nossos blocos não ficarem longos, né? Então, vou fechar aqui e já já nós retomamos com a questão número 5.